Queridos, Pastor Reginaldo, Palavra Cristocêntrica, quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. Desta feita, quero chamar-vos a atenção para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Desta forma está escrito: Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém. Queridos, diante desse versículo, ou desses versículos que ora acabamos de ler, nós podemos perceber aqui algo muito especial, através daquilo que Lucas ele registrou nesse livro. Primeiro, ele faz menção a um primeiro tratado para um personagem chamado Teófilo. Entendemos que esse Teófilo pode ser que seja alguém do alto escalão do governo de Roma, ou do Império Romano, que havia se convertido. E Lucas dá a entender que o primeiro tratado, que na verdade foi o próprio livro, o primeiro livro, o livro de Lucas, ele deu uma cópia original desse livro para esse Teófilo, para que assim pudesse ficar registrado a realidade daquilo que Jesus fez, daquilo que aconteceu na terra acerca da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós podemos ver no versículo 3 que Jesus Cristo, versículo 3, aos quais também depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, e sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então entendemos o seguinte: Jesus Cristo, ele após a sua ressurreição, ele não foi glorificado, ele ainda andou na terra e foi visto por cerca de 10 vezes pelos apóstolos e pessoas seculares. Então entendemos o seguinte: Jesus, ele veio a essa terra, ele entregou a sua própria vida para resgate das pessoas, para resgate dos seres humanos. Por isso que está escrito que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala Deus amou o mundo, não está falando de terra, não está falando de árvore, não está falando de mares, mas está falando de seres humanos, pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para entregar a sua própria vida em morte e morte de cruz, sem pecado, imaculado. Jesus Cristo não errou, Jesus só fez o bem, Jesus só pregou o amor, Jesus curou, Jesus só restaurou pessoas, mas mesmo assim mataram ou crucificaram de forma cruel, de forma maligna, mas estava previsto, através das profecias. Isaías, por exemplo, no capítulo 53, cerca de 700 ou 750 anos antes de Cristo vir a essa terra, Isaías profetizou que ele iria ao matadouro como cordeiro mudo, e não abriu a sua boca. Levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e foi ao matadouro como cordeiro mudo, e não abriu a sua boca. Tudo isso por causa dos seres humanos, das pessoas. E nós podemos observar que esse fato aqui, ele faz um paralelo entre a cruz, o sacrifício, o tempo presente e tempo futuro. Por quê? Porque todas as vezes que nós analisamos esse texto, não tem como a gente olhar para a cruz, não olhar para a cruz. Não tem como a gente não lembrar da cruz de Cristo. Não tem como lembrar do sacrifício e perceber que um preço muito alto foi pago, que um amor imensurável, sem limite, foi expresso através da morte de Cristo para os seres humanos. E nós temos observado nesses dias, e até desde o começo da raça humana, que as pessoas têm virado as costas, muita gente tem virado as costas para esse sacrifício, tem desvalorizado
esse ato tão sublime e singular, e não tem dado ouvido, não tem dado crédito, e tem virado as costas para aquilo que foi feito através do grande Deus Jeová, com o sacrifício de Cristo, para resgate das pessoas ou dos seres humanos, para um dia ir morar nas mansões celestes. Então percebemos aqui 3 pontos principais. A gente, quando lê esse texto, o versículo 3, aos quais também depois de ter padecido, foi visto por eles, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Ou seja, Jesus ressuscitou ao 3º dia e foi visto por eles desde o sepulcro aberto até no período desses 40 dias. Jesus foi visto, Jesus se manifestou para as pessoas, para ter uma prova cabal que ele não ficou da sepultura, mas que milagrosamente, misteriosamente, o grande Deus Jeová o ressuscitou ao 3º dia. Então, primeiro ponto aqui, nós olhamos para a cruz e percebemos que Jesus, ele não ficou na cruz, foi colocado em um sepulcro, ficou 3 dias nesse sepulcro, como havia dito, e ressuscitou ao 3º dia. Segundo ponto, nós podemos observar que esse fato, ele leva a uma reflexão nas nossas vidas. Como que nós estamos diante desse Cristo glorioso? Como é que está a igreja hoje? Como é que está a qualidade de santificação? Como é que está a qualidade de compromisso da igreja para com o sacrifício e para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque tudo isso que foi executado, a morte de Cristo e a sua ressurreição, foi para que ele comprasse um povo zeloso, especial e de boas obras. Só que também está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém que, se não se santificar, se não renunciar à sua vida mundana, à sua vida podre de pecado, não vai conseguir ver o Senhor Jesus Cristo no grande dia do arrebatamento da igreja, né? Então, o segundo ponto é como que nós estamos com a nossa vida espiritual nos dias atuais para estar aguardando a volta preciosa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo uma demandada de descompromisso com as coisas de Deus, de desrespeito, a começar muitas vezes de púlpitos até a nave da igreja, tá? Mas Jesus Cristo voltará. Por quê? Porque o terceiro ponto que eu consigo observar nesse texto é que faz um paralelo entre a cruz e a volta de Cristo. Nós podemos confirmar aqui no texto, né? Quando estava desenrolando esse fato, né, Lucas registra que os apóstolos, quando Jesus estava dando as últimas determinações, os últimos mandamentos para ser elevado às mansões celestes, aqui no versículo de número 10 em diante, diz o seguinte: e estando com os olhos fitos no céu, os apóstolos, vendo Jesus sendo elevado. Versículo 9. Quando dizia isto, ou seja, Jesus, quando estava dando os últimos mandamentos, as últimas orientações aos seus apóstolos, aos seus ouvintes, nós podemos detectar aqui o seguinte: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, observa que os apóstolos, os discípulos, estavam com os olhos fitos vendo aquele milagre, aquele fenômeno acontecer, Jesus sendo elevado às alturas, né? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, se puseram diante dos apóstolos, dos discípulos, cerca de aproximadamente 120 pessoas que estavam ali reunidas, né? Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então isso é uma promessa. E a promessa do derramamento do Espírito Santo aconteceu. Está registrado em Atos capítulo 2. A promessa que uma vez o Senhor derramaria um dilúvio e sucumbiria aquela geração daquela época, aconteceu. A arca foi construída, né? E Deus mandou o dilúvio, né? E somente a família de Noé,
eles foram salvos porque deram credibilidade àquilo que Deus havia falado. E está escrito, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Assim também será no dia da volta do Filho de Deus, né? Ele voltará. Só tem um detalhe, que nos dias de Noé, né, era visível. Hoje nós caminhamos, né, de forma invisível, fisicamente falando. Mas aos olhos espirituais, nós estamos observando que os sinais, nós estamos observando que tudo está culminando para a volta preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina, ela está sendo extirpada dos púlpitos das igrejas, porque não da Ibope, mas é promessa de Deus. Todas as promessas que Deus tem feito, Ele tem cumprido, e essa não vai ser diferente. Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, o povo santo, zeloso, especial, de boas obras, um povo que tem compromisso com a palavra, um povo que tem compromisso com a vida de santidade, um povo que tem compromisso com a vida de renúncia, um povo que tem compromisso em adorar, reverenciar a majestade divina. Para tanto, estejamos preparados, porque Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Deus abençoe a todos.